Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho melhor sobre a intensa rivalidade entre chilenos e peruanos, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima, eu tô de volta com a série Clássicos pelo Mundo, agora retornando com os capítulos entre clubes e mais uma vez com clubes nacionais. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes à meta de 15 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, rapidinho, acabou de aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, a nossa grande parceria com a Food Fanatics. Pra você que curte artigo esportivo no geral, camiseta de time, seleção, mano, chuteira, enfim. É só você ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo pra ir lá e adquirir o que você quiser. Bom, e hoje é dia de falar sobre um dos maiores clássicos do futebol de Goiás, envolvendo justamente dois dos maiores campeões do centro-oeste brasileiro. Trata-se a final do clássico goiano Atlétigre, o duelo entre Atlético Goianiense e Vila Nova. Bom, antes de qualquer coisa eu queria pedir desculpa pelo atraso do vídeo, já que pra quem não sabe ele tá saindo 24 horas depois do horário previsto, que é de domingo, 8 horas da noite. Mas que por conta do pão eu trabalhei no final de semana, não consegui gravar e editar a tempo. Mas enfim, o importante é que o clássico goiano tá saindo. Onde de um lado nós temos o Dragão, o Atlético Clube Goianiense, fundado no dia 2 de abril de 1937. E de outro, o Vila Nova Futebol Clube, também conhecido como o Tigre, que veio um pouquinho depois, no dia 29 de julho de 1943. Com o primeiro capítulo desse clássico sendo escrito logo na temporada seguinte à fundação do Colorado, com a locomotiva rubro-negra vencendo pelo campeonato estadual por nada menos que 11-0, a maior goleada da história desse duelo. Na temporada seguinte veio o troco e a primeira vitória do Vila, que ganhou por 6-3, mas nada se compara àquele primeiro placar, Sendo que por falar no Dragão, ele carrega consigo um grande tabu nesse derby, o de nunca ter perdido para o grande rival em campeonatos brasileiros. Com essa história toda começando lá em 1989, quando os dois estrearam o clássico na Série B do Nacional. Mas sobre essa temporada aí eu vou falar melhor daqui a pouco. Depois disso o Dragão chegou a cair, indo lá para a terceira divisão, onde faturou seu primeiro título nacional, fazendo com que o derby voltasse a ser disputado agora em 91, novamente pela segundona, onde aconteceram mais 2 empates. Até que a gente tem uma grande pausa nesses duelos, lembrando, válidos pelos campeonatos nacionais, com o Vila conquistando nesse meio tempo a Série C de 96. Sendo que por falar na terceira divisão, foi justamente nela que o clássico voltou a ser disputado a nível nacional. E logo em dose quádrupla, nem sei se é assim que fala. Mas fato é que foram 4 embates, 2 empates e 2 vitórias do Dragão, dentro e fora de casa. É a virada do Atlético, 2-1. Aos 29 minutos, falta para o Atlético na meia-lua da grande área. O goleiro Márcio solta um torpedo e amplia, 3-1. Márcio alá Rogério Ceni, garantindo a tranquilidade no placar. Atlético... Onde mesmo assim foi o Vila quem subiu de divisão, enquanto o Atlético teve que esperar até 2008, quando foi mais uma vez campeão, para poder subir e fazer com que em 2009 o clássico fosse disputado na Série B, onde adivinha, só tivemos vitória rubro-negra por 3-2 no primeiro turno fora de casa e depois já sob seus domínios por 2-1. 0 com um gol de goleiro. No segundo tempo, Antônio Carlos fez o segundo. O Vila ainda diminuiu de pênalti, Dida bateu e ficou nisso. Atlético, terceiro colocado 2, Vila Nova 1. Nova e Atlético Goianiense no Cerro Dourado. O goleiro Márcio bateu a falta e a bola sobrou para Marcão fazer 1-0 para os visitantes. Robson ampliou. Vanderlei cabeceou, Márcio defendeu e Gil diminuiu para o Vila Nova. Depois do intervalo, Washington cortou para o meio e fez este lindo gol, 2-2. Nos acréscimos, Gilson chutou forte e definiu. Vila Nova 2, Atlético Goianiense 3. Com o Dragão subindo a elite, vendo seu rival permanecer na segundona. O que não durou muito tempo, já que como esse clássico é recheado de sobe e desce, em 2014 ele voltou a aparecer na Série B com mais 2 vitórias do Atlético, agora por 2-0 e 3-1. Foi quando o Vila caiu para a Série C e lá conquistou seu segundo título nacional, vendo o Atlético conquistar a Série B do ano seguinte, onde eles voltaram a duelar com mais uma vitória rubro-negra, além também de um empate, onde com o título o Atlético até subiu a Série A, mas caiu logo depois, fazendo com que o clássico voltasse a ser disputado na segundona nacional, lá de 2018, onde dessa vez ninguém venceu e a gente teve 2 empates.
Bom, antes de continuar falando sobre os jogos, né, pelos campeonatos nacionais, eu também preciso falar sobre o tabu que o Vila Nova ostenta nesse clássico. Afinal, quando o assunto é decisão de título, aí só dá o Colorado, que lá em 61 faturou seu primeiro estadual justamente em cima do Atlético, vencendo praticamente todos os adversários da fase final, inclusive o seu grande rival, que terminou em segundo, e depois em 79, até então na última decisão entre eles, que também terminou com o título do Vila, mas que eu vou falar melhor daqui a pouco. Pouco antes disso, continuando no âmbito estadual, em 76 aconteceram os dois duelos com o maior público registrado na história desse confronto, onde curiosamente os dois jogos terminaram empatados em 1-1, com públicos de 56 e 40 mil torcedores. Mas não é só disso que vive o clássico, né? Afinal, ele nasceu e cresceu nos campeonatos goianos, onde eles até podem não ter decidido tantos campeonatos assim, mas no mata-mata. Mas ó, só pra avisar, eu vou pegar os duelos mais recentes de 2006 pra cá, já que até pouco antes disso, mano, era só o Vila e o Goiás que dominavam, com o Colorado conquistando inclusive a maioria dos seus títulos entre as décadas de 60 e 80, sendo que foi na de 90 que ele cansou de bater num dos maiores rivais, onde em 98, por exemplo, o Vila e Atlético avançaram ao quadrangular final e lá só deu o Colorado, que empatou fora de casa e venceu por 1 sob seus domínios, avançando assim a decisão contra o Goiás. Isso sem falar do começo dos anos 2000, quando o Atlético caiu 2 vezes para a Série B do estadual, sendo que em 2003, no ano da segunda queda, ele perdeu de novo para o Vila novamente por 1-0, retornando à elite somente em 2006, mas pelo menos voltando em grande estilo, né, fazendo frente aos grandes rivais, voltando a bater o Vila em 2008 e fora de casa por nada menos que 4-0 e praticamente eliminando o rival na fase inicial, até que enfim chegamos ao ano de 2019, onde, mano, só deu o Atlético, que primeiro eliminou o Vila no campeonato estadual, nas semis, e depois foi campeão sobre o Goiás. De qualquer maneira, olha a sobra, tá valendo, Raul, Rafael, olha a sobra, ajeitou! Novamente pela Série B do Brasileirão, quando voltou a bater o seu grande rival, agora por 2-0 no primeiro turno da competição. De pressão do Atlético, Jorginho, cruzamento na pequena área! Esse tabu que eu falei agora há pouco. Mas enfim, antes de terminar, né, só para atualizar vocês sobre a situação das duas equipes na própria Série B, enquanto o Atlético é o terceiro colocado com 21 pontos em 12 partidas, o Vila passa por uma fase difícil e é somente o primeiro fora do Z4, com 11 pontinhos, apenas um a mais que o Vitória, que é o primeiro da zona. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é do Dragão, que começa até perdendo no Campeonato Goiano da primeira divisão, com 15-14 pro Vila Nova, na segunda divisão estadual, por 2-1, na Copa Goiás, por 3-2, e também no torneio início, por 7-5, mas ganha onde vale mais, né, que é no âmbito nacional. Primeiro com um empate no Brasileirão da Série C em 2-2, e depois com uma vitória na segundona, com 1-0. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores. No total são 245 partidas entre eles, com 82 vitórias do Atlético Goianiense, 74 vitórias do Vila Nova, além de 89 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? Por isso, pra hoje, eu decidi pegar jogos onde os clubes têm longos tabus. O primeiro numa final estadual, onde o Vila nunca perdeu pro grande rival, e o segundo sendo válido por um campeonato nacional, onde o Atlético nunca perdeu na história desse clássico. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. Como eu já disse, Atlético Goianiense e Vila Nova pouco se enfrentaram nas finais do Campeonato Goiano, mas isso já aconteceu, né? Apenas 2 vezes em 61 e 79, sendo ambas as vezes com o Tigre campeão. E se na primeira finalíssima, né, o título veio com vitória, o do fim da década foi um pouquinho mais complicado. Afinal, a competição contou com nada menos que 3 fases distintas, com a dupla só medindo força no hexagonal final, onde lá, depois de vencer praticamente todos os outros adversários, dentre eles o Goiás, o Vila chegou à última rodada precisando de um simples empate para ficar com a taça, enquanto que pro Atlético só a vitória interessava. Mas quando a bola rolou no Serra Dourada, o jogo foi muito truncado e teve um fim precoce aos 43 minutos do segundo tempo, após a invasão da torcida no campo. Aí depois da bagunça as coisas se acertaram e o Tigre levou a taça para casa. Lembrando que esse foi o primeiro título da era Serra Dourada, sendo que depois disso o Vila seria também campeão em 1980 e conquistaria o tetracampeonato consecutivo, 77, 78, 79 e 80, feito que só seria superado pelos rivais lá pro fim da década de 90, né, pelo Goiás, que conseguiu o penta.
Bom, como eu também já disse aqui nesse vídeo, o Atlético carrega consigo um grande tabu na história desse clássico: o de nunca ter sido derrotado pelo Vila em campeonatos brasileiros. E olha que não é pouca coisa não, ostentando nada menos que 17 jogos de invencibilidade, sendo 13 pela Série B e 4 pela Terceirona. E o início disso tudo se deu lá em 1989, quando ambos estrearam esse clássico aí na Segundona Nacional, que no primeiro duelo terminou empatado em 1-1, mas no retorno acabou dando o Dragão, que venceu por 2-1, mesmo jogando com o mando do Vila Nova. No entanto, as duas equipes acabaram sendo eliminadas de forma precoce, né, antes mesmo da fase de mata-mata, que terminou com o Bragantino sendo o grande campeão. Lembrando que essa edição contou com nada menos que 96 equipes e não teve o sistema de rebaixamento. E aí, ao final dessa competição, né, mesmo sem ter perdido para o grande rival, o Dragão acabou terminando 10 posições abaixo do Vila, né? Ele terminou em 65, o Vila em 55. Eu não vou falar isso em numeral, mas vocês entenderam. Só que nos pontos a distância foi bem menor, foi apenas um pontinho de diferença. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Retornando aí com capítulos entre clubes, que vocês pedem bastante, e pode continuar pedindo aí que eu vou fazer, mano. Posso estar demorando um pouquinho e tal, mas tô anotando todos que vocês pedem e eu vou fazer. Então pode deixar sugestão de tema aqui nos comentários. Mano, marca amigo, amiga que curte o tema. Não esquece de deixar o like aí, isso me ajuda também bastante. Compartilha com todo mundo o conteúdo. É nóis, tamo junto. Comente pra gente que no final vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você ver todos os vídeos aí que eu já fiz, né? As rivalidades aí, tem 100 e pouco, acho que esse é o 130, né? Então, mano, tem rivalidade pra caramba, tem rivalidade entre seleção, clube nacional, clube internacional, enfim. É nóis, tamo junto e se inscreve no canal.